aí, as leis contra a escravidão. O grupo desses abolicionistas pressionava o governo daquela época, o governo imperial, pelo fim da escravidão. Os abolicionistas lutavam, iam para as ruas, faziam passeatas. Não, nós queremos mais. É o fim da escravidão. Chega de tantos negros sofrerem. Olha para mim. Para esse livro. Além disso, países como a Inglaterra também pressionavam o Brasil pela mesma razão, pois eles vendiam seus produtos no país e desejavam que mais pessoas tivessem dinheiro para comprá-los. Com o objetivo de diminuir as pressões, o governo imperial passou a aprovar leis que combatiam a exploração do trabalho escravo. Aí surgiram algumas leis. Em 1850, fizeram uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Né, Matheus Toledo? Depois eu vou querer saber dessa lei. O que essa lei protegia? Ela foi feita para quê? Olha lá. Proibia o transporte de pessoas da África para vir trabalhar aqui no Brasil como escravo. Então criou-se uma lei. Nenhum africano, pessoas da África, podiam entrar no Brasil como escravos. Foi proibido, virou lei. Segunda lei, em 1871, a lei do ventre livre. Por que ventre livre? Tornava-se livres os filhos de escravos nascidos a partir daquela época. Então nós estávamos lá no ano de 1850. Olha bem, se a mãe tivesse um filho, o filho já nasceria o quê? Livre. A mãe continuava escrava, mas o filho já nascia livre. Mas livre, de certa forma, né? Porque o filho teria que ficar com a mãe, então ele ia ficar lá na fazenda, junto com a mãe. Mas a partir do momento que ele inteirasse a maioridade, ele estava livre para ir e vir para qualquer lugar. Diferente da mãe, que não podia, era escrava. Então essa lei, ela protegeu essas mães que tivessem seus filhos, que já nascessem livres. Negros livres, libertos. Em 1885 surgiu uma outra lei, a lei dos sexagenários. O que essa lei fazia? Ela protegia as pessoas que tinham, negros que tinham mais de 60 anos. Tadinho. Trabalhou lá a vida toda lá como escravo, lá naquela fazenda. Aí, atingisse 60 anos, eles estavam o quê? Livre. Gente, mas como? Já estava tão velhinho. Como é que ia sair da fazenda? Com 60 anos, velhinho, doente, livre. Para ir aonde? Ninguém ia dar trabalho, porque já estava muito velho. A maioria estavam doentes já, tanto que já tinham trabalhado como escravos, chicoteados, passavam fome, acordava 4 horas da manhã e ia dormir 8, 9 da noite. Então, gente, isso é triste. Mas criou uma lei para essas pessoas com mais de 60 anos. Tá? Então eu quero que vocês gravem bem essas 3 leis. Virem a página. O desejo dos escravos e abolicionistas era que finalmente fosse atendido o pedido, o esforço deles. Então, no dia 13 de maio de 1888, uma linda princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, então ela era neta de Dom Pedro I e era filha de Dom Pedro II, e ela fez essa revolução. A partir do dia 13 de maio de 1888, princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea. Essa lei foi que libertasse todos os escravos do Brasil. Era a lei que ia dar o grito de libertação. Sou livre, sou negro, sou livre, sou liberto.
posso ir para onde eu quiser, com a minha família ou sozinho, fazer a minha vida. A libertação dos escravos não foi acompanhada de nenhuma reparação. Os libertos não receberam terras nenhuma por todo esse tempo que eles trabalharam como escravos. Não tiveram acesso à educação escolar, como propunham os projetos abolicionistas, né? Porque os projetos não, quando vocês forem libertos, vocês vão estudar, vai ter escola. Foram libertos, mas não tiveram acesso à educação, não. Negro não estudava, não tinha acesso à educação. Passaram a habitar as regiões mais pobres das cidades. Por quê? Então, porque não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha educação, nem para eles, nem para os filhos. Gente, que vida difícil. Tinha liberdade, mas não tinha nada que assistisse a eles. Outra coisa, sim. Aí então eles foram morar em regiões mais baixas, né? Mais pobres. Começaram a receber baixos salários, começavam a vender umas frutas na feira. Aí ganhava lá pouquinho por a venda daquelas frutas. Ou pediam trabalho nas vendas, né? Dava, mas ganhava pouquinho, que mal dava para sustentar a família. Vivendo com dificuldades tremendas e muita discriminação. Seu negro, você foi liberto, mas você continua sendo negro, escravo, pobre. Não tem terra, não tem uma casa para morar, não tem um trabalho digno. Está livre, mas é negro, é pobre, não tem educação. Gente, como esses negros sofreram. Por isso que o nosso projeto, nós temos que no dia lá, dar o melhor de nós. Abrir o coração e falar para todas as pessoas que estiverem lá no nosso projeto. Chega! Pare! Chega de racismo. Chega de discriminação racial, de preconceito. Ok? Beleza. Liberdade. Liberdade dos negros. Vamos ver aí o quadro. No período da escravidão, muitas pessoas deixavam de ser escravas por meio de uma carta de alforria. Tá? No tempo da escravidão. Se o dono daquele escravo tivesse compaixão e amor, ele poderia muito bem dar uma carta de alforria. Não, eu te liberto. Mas qual fazendeiro que queria fazer isso? Perder dinheiro porque ele comprou aquele negro? Ele ia querer perder dinheiro? Mas tinha alguns naquela época que fizeram isso. Tinha um coração bom. As cartas de alforria podiam ser cedidas pelos senhores dos escravos ou ser compradas. Alguns conseguiam juntar um dinheirinho até que pudessem comprar a própria liberdade. Outros tornavam-se livres quando seus antigos proprietários assim decidiam. Por exemplo, era uma fazendeira, tinha os negros. Não, você está comigo há tantos anos, serviu minha família, cuidou dos meus filhos pequenos, cuidou da minha casa. Não, eu vou te dar uma carta de alforria. Você está livre a partir de hoje. Só que os negros ganhavam essa carta, mas eles não tinham chance. Saíam dali para passar fome. Ninguém dava emprego, porque era negro, era escravo. Ficou isso, impregnado. Não, mesmo que você está liberto. Não, você é negro, é escravo, você é mal educado, você não estuda, você não tem estudo. Gente, isso é triste. Então tem que acabar com isso. E até hoje, muitos negros, com muito suor, frequentam a faculdade, mas é com muito sacrifício. E são pouquíssimos, viu? São pouquíssimos os negros que estão hoje dentro de uma faculdade estudando. São pouquíssimos os negros que têm um bom trabalho hoje. São pouquíssimos os negros que são ricos. Pouquíssimos. Aí eu pergunto, que liberdade é essa? Que liberdade foi essa no dia 13 de maio? Que até hoje tem negros que não estão naquela época de escravo, mas vivem precariamente.
salário